Olha, mais de 14 milhões de infectados, com quase 380 mil óbitos. A Covid-19 ainda merece muito cuidado de todos nós brasileiros. A vacinação ganha ritmo, traz esperança, mas não elimina os riscos. Toda informação segura ajuda na prevenção e também na recuperação da doença, Tici. Por isso, no Você e o Doutor de hoje, nós vamos ter mais um plantão de dúvidas sobre o coronavírus e a Covid-19 com o médico de família, Dr. Antônio Spreuser. Bom dia, doutor. Bom dia, Ticiane. Bom dia, César Filho. Bom dia a todos os telespectadores. Prazer enorme estar com vocês ao vivo. Prazer é nosso, doutor. E olha, tem já uma pergunta enviada pelo público para você. Vamos ver? Olá, doutor. Eu sou Gustavo Yokota e gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Quero saber se, depois que eu tomar a segunda dose da vacina, já estarei imediatamente seguro ou vou precisar esperar um tempo até que a vacina faça efeito? Essa é a minha dúvida. Obrigado. E aí, doutor? Então, logo após que você tomou a primeira, depois tomou a segunda dose, vamos dar uma olhadinha, vou chamar uma animação para mostrar para vocês o que acontece no nosso organismo para explicar esse problema de anticorpos. Será que é imediato essa reação que eu tenho? Então, toda vez que o vírus entra no nosso organismo, preferencialmente pelos pulmões, ele já ativa os glóbulos brancos e esse glóbulo branco libera imunoglobulina, libera os anticorpos que vão ou grudar no vírus e vão dissolver o vírus. Eles vão matar, o anticorpo pode matar. Ou então, esse anticorpo fica no vírus e não deixa o vírus entrar na célula. Ou então, os anticorpos protegem a célula e não deixam o vírus entrar. Então, todas essas reações que a vacina faz, exatamente esse papel de produzir esses anticorpos em azul que vocês viram, então isso demora um tempo, Ticiane. Então, normalmente, quando você toma a segunda dose da vacina, a gente tem que esperar um pouquinho. Quanto tempo? 2, 3, até 4 semanas. O ideal era testar todo mundo para ver se está todo mundo já com a imunidade boa, mas não dá para fazer isso. Então, aguardar 2 a 3, até 4 semanas, até quase um mês depois que você tomou a segunda dose da vacina para ficar mais tranquilo. Mas sempre lembrar que é importante manter o distanciamento, usar máscara, usar álcool gel. São condutas importantes. E por falar em segunda dose, doutor, nós temos mais uma dúvida de uma telespectadora. Vamos lá. Olá, doutor, tudo bem? Meu nome é Raquel. Eu queria tirar uma dúvida. O que acontece se eu não tomar a segunda dose das vacinas Coronavac ou Oxford? Obrigada. Essa é a pergunta da Raquel. Aliás, nós mostramos aqui no Hoje em Dia que muitos dos idosos não retornaram para tomar a segunda dose em todo o país. O que pode acontecer, doutor Spreuser? Então, normalmente, César Filho, respondendo à pergunta da Raquel, como vocês viram o que eu mostrei agora dos anticorpos, quando você toma só a primeira dose da vacina, o teu corpo começa a produzir a IgA, imunoglobulina A, depois ele vai formar a imunoglobulina G. Mas nesse trajeto de formar uma imunoglobulina e outra imunoglobulina, você tem que tomar a segunda, tem que tomar o reforço da vacina para que a produção dos anticorpos seja total, seja eficiente. Então, se você só toma a primeira dose da vacina, pode ser que a sua imunidade ela não seja feita de uma maneira correta. Então, você pode ser que dure muito menos também o tempo da imunidade. Então, a gente está aprendendo muito agora com esse tipo de doença e com vacinação, que a gente tem acompanhado a imunologia dos pacientes. Então, não esqueça, tome a segunda dose, é muito importante. Eu achei bacana o que você falou de esperar um mês, porque na minha cabeça, o que eu tinha ouvido falar, eram apenas 2 semanas, 15 dias. Então, obrigada, viu, doutora? Aí a gente está sempre aprendendo com você. Tem mais uma pergunta para você. Olá, eu me chamo Marcela, falo aqui do Acre. Doutor, eu gostaria de saber o que acontece se a pessoa tomar a segunda dose da vacina no prazo menor que o estipulado. Obrigada. Pode isso, doutor? Boa essa pergunta, né? Então, sabe que por ansiedade, né? Nós seres humanos, a gente é tudo imediatista. Tem pessoas que tomaram a primeira dose e logo depois de uma semana já quer tomar a segunda dose. Eu já tenho visto isso daí, mas está errado. Toda vez que você toma a primeira dose da vacina e seu corpo começa a fazer os anticorpos, se você toma imediatamente já a segunda dose,
os anticorpos não dá tempo de produzir os anticorpos na dose total. Por isso que você tem que esperar 3 semanas, 4 semanas, dependendo da vacina, 8 semanas, 12 semanas. E tem países que estão dando a primeira dose da vacina esperando até 3 meses para dar a segunda dose. Porque os anticorpos eles vão sendo produzidos automaticamente e diariamente. Então não tem essa necessidade nem angústia já de tomar a segunda dose. Calma, veja como é que estipula o teu posto de saúde e vai na data certa. Agora, doutor Spreusser, dependendo do fabricante, tem uma regra a ser seguida, inclusive com relação ao tempo. Tem algumas vacinas que você toma uma dose só, né? No caso da americana, outras o espaço é maior entre a primeira e a segunda. E, aliás, nós mostramos aqui, a gente fala exatamente através da experiência que nós temos de relatos e de fatos reais. Nós mostramos aqui que algumas pessoas tomaram a primeira dose de um laboratório e a segunda dose de outro laboratório. Eu falei aqui de vírus inativo e o outro do vírus vivo. Tem diferença? A pessoa pode tomar de 2 laboratórios diferentes ou nunca isso pode acontecer, doutor? Boa pergunta, César Filho. O que você sempre tem que pensar é assim, o esquema vacinal, você sempre toma as 2 doses, ou 3, ou 1, daquele programa que foi feito. Vamos falar assim, eu tomei a Janssen, é 1 dose que você tem que tomar no ano. Ah, mas eu não fiquei satisfeito, eu vou mês que vem e vou tomar Pfizer. Ah, mas eu não gostei, vou tomar Coronavac. Está errado. Então, normalmente, o que você deve fazer? Toma a Coronavac, a primeira e a segunda dose da Coronavac. Nesses meses que vêm pela frente, nós vamos estudar esses pacientes se a imunidade está eficiente ou não. Depois de 1 ano que passou, mas agora mostrou que a Coronavac é muito boa. Você pode continuar com a Coronavac. Ou então, o outro ano, depois que passou já esse tempo, você pode ser imunizado para outro tipo de vacina. Mas é errado você, como você bem mencionou, César, uma vacina tem um tipo de ação, a outra já tem outro tipo. Então, procure vacinar totalmente no esquema feito. Primeira dose e a segunda. Se não der certo, você pode repetir depois de um certo tempo outro esquema vacinal, mas sempre com acompanhamento médico. Lembrando sempre que o caso que nós mostramos aqui, especificamente um deles, não foi por escolha do paciente, mas foi por um erro do local onde estava sendo aplicada a vacina e depois, quando chegou em casa, que essa senhora percebeu que estavam com vacinas diferentes. Mas nós temos mais uma pergunta e vamos a ela. Doutor, bom dia. Meu nome é Vitória. Eu gostaria de saber quais os cuidados eu devo tomar no intervalo das 2 doses. Excelente pergunta. Muitas são as dúvidas das pessoas de quais os cuidados deve ser tomado entre as 2 doses e até depois da segunda dose. Mas o doutor Spreusser responde em 1 minuto, porque antes disso, a Tiziane Pinheiro tem um recado para você. A Vitória, doutor Spreusser, que é muito jovem, deixou aqui uma pergunta que é a dúvida de muitas pessoas de todas as faixas etárias. Quais os cuidados devem ser tomados no intervalo entre a primeira e a segunda dose? E eu estendo, inclusive depois da segunda dose. Muitas pessoas perguntam assim, será que eu posso ingerir bebida alcoólica? Será que tem algum alimento que eu não posso comer? Então, doutor, como é que fica a situação de quem já tomou a vacina? Então, César, quem toma a primeira dose da vacina, claro que já se sente muito mais seguro, muito mais segura, com razão. O seu corpo já está produzindo anticorpos, mas isto não significa que você está totalmente imune à doença. Como nós sabemos que demora para os anticorpos crescerem na corrente sanguínea, a gente tem que esperar realmente as 3 semanas ou as 4 semanas para tomar a segunda dose da vacina. E depois que você toma a segunda dose da vacina, depende muito do organismo. Se a pessoa já tem um problema hepático, renal, alérgico, ela começa a tomar álcool, já participar de festa, tudo errado. Então eu sempre falo que a vacina, ela veio para nos ajudar. Ela veio para fortalecer o nosso organismo contra esse vírus agressor. Então, não adianta eu tomar a dose da vacina e já começar a beber muito, a comer muito, a comemorar. Não tem que comemorar. A gente tem que ter muita calma, tem que ouvir o corpo, tem que falar com o seu médico, ver as reações que você pode ter, mas esperar é fundamental. Depois da segunda dose da vacina, 3, 4, até 5 semanas para você ficar mais tranquilo e começar a ver seus parentes. Então, isso tudo vai ser colocado agora. A gente está ganhando muita experiência com essa vacinação.
Então agora a gente vai começar a ver a imunidade das pessoas, que é fundamental. É tudo muito novo, né, para todos nós. Agora, doutor, tem mais uma pergunta para você. Doutor, é verdade que muitos pacientes graves de Covid tiveram alteração na visão? E é possível até perder a visão por isso? É verdade isso, doutor? Pode acontecer? Então, Ticiane, você falou muito bem, adorei a tua reportagem do Hoje em Dia sobre os problemas da visão das crianças, né, com a miopia, e é a realidade. E agora vem um estudo da Escola Paulista de Medicina também, do grupo da oftalmologia, mostrando que os casos mais severos da Covid, aqueles em que o vírus pegou o coração, pegou o pulmão, pegou a corrente sanguínea, os rins, também podem afetar a visão. 20 a 25% dos pacientes com a Covid prolongada podem ter problema de visão. Então, qual é a minha sugestão para você que teve um quadro de Covid, ficou fraca, passou mal? Procure um oftalmologista. Aliás, nós aqui no Brasil, nós não temos o hábito de procurar o oftalmologista de rotina. Ponha na sua agenda, procure o oftalmologista. A gente não pode esquecer, por exemplo, que o glaucoma é epidemia no Brasil. O glaucoma é aumento da pressão ocular. Então, procure o oftalmologista anualmente. Doutor Spreusser, nós temos mais uma dúvida e vamos a ela. Bom dia, doutor. Meu nome é Ricardo, eu falo de Andradina, São Paulo. E a minha pergunta é a seguinte: é verdade que os vacinados contra a gripe são mais resistentes à Covid-19? Obrigado. Olha aí, boa pergunta do Ricardo, e eu estendo um pouco mais, como sempre, doutor Spreusser. Quem toma vacina contra, por exemplo, no meu caso, maio eu já devo estar na faixa etária para tomar a vacina contra a Covid-19. E agora nós temos a vacinação com a gripe também. Eu posso tomar a vacina da gripe agora, depois que eu tomar a vacina da gripe, quantos dias eu preciso esperar para tomar a vacina da Covid-19? E o senhor já disse aqui que toda vacina dá uma imunidade maior para as pessoas. No caso específico da Covid-19, a vacina da gripe também ajuda, doutor? Então, César Filho, como sempre, você faz sempre colocações muito inteligentes e um estudo da Universidade de Michigan resolveu estudar essa vacina da gripe se protege ou não com os casos da Covid-19. E a resposta é positiva, sim. Você, quando toma a vacina da gripe, você tem um aumento da imunidade ao vírus influenza. Só que, paralelamente, essa imunidade aumentada pelo vírus influenza ajuda a controlar os casos de Covid-19. Então, nesses pacientes da Universidade de Michigan, foi visto que todos que receberam a vacina da gripe, quando pegaram Covid-19, foram casos muito mais leves, não precisaram de ventilação mecânica, quando foram para a UTI ficaram um tempo muito curto. Então, qual é a sugestão? Agora o Brasil entra numa nova fase, nós vamos entrar no inverno, vacine contra a gripe. Então vamos supor que o César Filho tomou a vacina da gripe agora. Ele vai esperar 2 semanas para tomar a primeira dose da Covid-19, da vacina contra a Covid. Então normalmente a gente espera mesmo, César, 2 semanas para você receber a próxima vacina. Então, e nunca vá tomar vacina se você não estiver bem. Isso serve para qualquer tipo de vacinação. Febre, mal-estar, vômito, diarreia, não procure o posto de saúde. Só quando você estiver bem mesmo e aguarde 2 semanas intervalo entre as vacinas. Perfeito, doutor Spreusser, professor, doutor, dando mais uma aula aqui para a gente. Muitíssimo obrigado, doutor. Permanece de plantão aqui conosco, volta na semana que vem ou a qualquer momento em edição extraordinária. Obrigado, doutor Spreusser. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima semana.